Bom, gente, vamos retomar então a partir desse momento em que a gente está descrevendo formas de conhecer na psicologia. Então a gente tem três formas basicamente: a de descrição, onde a gente vai observar um fenômeno, identificar as variáveis e identificar os fatos, descrevendo aquilo. A explicação, onde a gente relaciona variáveis e aprecia as interações e ainda pode diferenciar grupos, em que a gente tem, por exemplo, habilidades sociais e inteligência. Elas existem no mundo, a gente vai apenas coletar esses dados e ver se elas se relacionam. E a terceira forma é a predição e controle, onde a gente vai fazer estratégias interventivas, quer dizer, a gente vai mudar o sujeito, vai mudar o comportamento do sujeito. Por exemplo, quando eu faço um treinamento em habilidades sociais, eu quero que ele desenvolva habilidades sociais, eu adquira habilidades sociais, para que ele mude o seu comportamento. Então, nesse caso, a gente vai buscar relações causais e controlar variáveis que podem intervir nesse processo para que a gente tenha o isolamento da variável que a gente quer, que é o treinamento. Então, nada mais pode intervir para a gente dizer que aquele comportamento mudou porque teve uma relação causal com o treinamento. E a partir daí a gente tenta estabelecer algumas leis, né? Bom, a gente vai falar um pouco de conhecimento implícito e explícito. O que é isso? Conhecimento implícito é aquilo que as pessoas na rua têm, né? Que tem a ver com um pouco com o senso comum. Se eu perguntar na rua, por exemplo, o que é inteligência? Todo mundo vai saber dar uma opinião sobre isso. O que é raciocínio? O que é memória? Enfim, mas eles não vão ter o conhecimento explícito, que é o conhecimento científico. Então, a gente pode até fazer pesquisas para identificar o que as pessoas pensam sobre isso numa perspectiva do implícito, né, da teoria implícita, para que isso se torne explícito a partir de um conhecimento científico, tá? Então, o conhecimento científico ele é organizado, sistemático, preciso de fundamentação para que a gente avance, então, no conhecimento da psicologia. Ainda nas características do conhecimento científico, ele deve ser objetivo, ele deve ser muito bem definido, baseado em evidências, racional, porque a gente vai pensar e argumentar sobre ele, deduzir sobre ele deve ser replicável, foi o que eu falei para vocês sobre uma pesquisa que é feita hoje, ela tem que ser muito bem descrita para que ela possa ser novamente aplicada num outro momento. O método tem que ser muito rigoroso, ela tem que ser comunicável, ninguém faz pesquisa para botar na gaveta, então a gente tem que publicar, difundir esse conhecimento. Ela tem que ser bem detalhada, analítica e acumulativa, quer dizer, eu faço uma pesquisa hoje, amanhã eu faço um novo experimento, eu faço uma nova relação que é crescente ao conhecimento anterior, né? Bom, a produção do conhecimento científico, ela se dá pelos fatos que existem no mundo, então a gente vai buscar evidências para afirmar ou negar esses fatos. A gente vai estudar os fenômenos, aprofundando e identificando a relação com esses fatos, né? Então numa perspectiva maior. A gente tem dados, observações e vai buscar relacionar essas coisas de forma a estabelecer leis para predizer esses fenômenos, para entender quando eles vão acontecer, quando eles são possíveis de acontecer. E esse sistema de leis e regras forma um sistema de relações e é a partir disso que a gente consegue criar teorias ou modelos de funcionamento do mundo, tá? Bom, o que então os elementos de uma teoria constituída são os conceitos e as variáveis que a gente estuda, né? Então, voltando a meu exemplo de habilidades sociais e inteligência, seriam esses conceitos e variáveis que podem ou não ter relação. Será que um sujeito que é muito inteligente, ele também é muito habilidoso socialmente? E a partir dessa relação que eu identifico, eu vou explicar um fenômeno. Eu posso explicar, por exemplo, que essas variáveis não se relacionam e que a inteligência acadêmica para resolver problemas não se relaciona com a forma como as pessoas se convivem no mundo, né? Então eu posso ter pessoas que têm problemas afetivos, familiares, que não conseguem se relacionar com outras pessoas, mas são excelentes resolvedores de problemas no trabalho, por exemplo, tá? Então aqui eu já estou dando uma explicação. Essa explicação
várias explicações desse tipo geram um sistema de leis em um âmbito específico, evidentemente, por exemplo, no âmbito dos estudantes universitários ou num grupo específico, e a gente vai criar uma teoria que é sempre provisória, como nós já falamos, a ciência é sempre provisória, tá? Bom, e a investigação científica, então, ela vai trabalhar com aqueles sistemas que eu falei anteriormente, né? A descrição ou a explicação, em que há uma determinação de características de um grupo ou dos valores de uma variável, os estudos centrados na descrição de grupos populacionais, levantamentos, recenseamentos ou estudos epidemiológicos, são exemplos de estudos descritivos, né? Outros exemplos são os estudos que podem descrever eventuais relações entre esses fenômenos. Essas relações a gente já vai chamar de estudos correlacionais também, mas também se enquadram na categoria do descritivo, onde a gente pode comparar grupos, associar variáveis e essas associações elas podem indicar uma correlação. A predição é o terceiro grupo, então, da forma de produzir conhecimento na psicologia, onde a gente pode até calcular o grau de probabilidade de ocorrência de um determinado fenômeno ou variável através da análise da sua ocorrência em determinadas condições, ou através da análise da sua ocorrência através de valores de uma outra variável que essa variável vem assumir, né? Nesse caso, a gente está prevendo alguma coisa que vai acontecer, a partir de estudos anteriores, evidentemente, e do grau de probabilidade dessa ocorrência. A última forma é a relação de causalidade entre os fenômenos, quando a gente trabalha principalmente com intervenções ou experimentos. Bom, a gente vai falar então de alguns modelos de investigação. Na psicologia a gente tem intervenções básicas ou puras, quando a gente estuda geralmente fenômenos fundamentos, né? Por exemplo, eu vou estudar a memória pela memória, o funcionamento da memória. Essa é uma investigação básica. O que é uma investigação aplicada? É quando eu vejo o funcionamento da memória na aprendizagem. Então, eu vou aplicar o conhecimento que eu tenho de uma investigação pura na aprendizagem ou na sala de aula, né? Ou prática. E a investigação-ação é quando o próprio pesquisador faz parte dessa investigação. Ele atua junto com os fenômenos, tá? Então, a gente tem esses modelos de investigação, são formas de classificar a pesquisa na psicologia. Essa é uma outra forma de classificar a pesquisa e a produção do conhecimento, que é a investigação exploratória. Geralmente, quando eu não conheço muito de um determinado fenômeno, eu vou fazer uma exploração sobre aquilo. Então, bom, eu não sei muito, vamos supor, não sei muito o que é procrastinação, então eu vou ouvir a opinião de professores, por exemplo, sobre como eles entendem que é procrastinação nos seus alunos, por exemplo. E a partir daí eu começo a ter elementos para poder fazer uma investigação descritiva. Eu posso descrever a procrastinação de determinados estudantes em condições de aula expositiva, por exemplo. Uma investigação explicativa seria quando eu falo de medir a procrastinação e habilidades sociais. Será que os estudantes mais procrastinadores são aqueles mais hábeis, mais competentes socialmente ou não? Então, isso é uma relação explicativa. E a relação experimental eu vou treinar os meus estudantes para ser mais competentes socialmente e vou ver se essa competência social influi na procrastinação, tá? Então, são formas de abordar e investigar o conhecimento na psicologia. A gente pode ter pesquisas quantitativas ou qualitativas. O que significa isso? Quando eu quantifico o fenômeno, significa que eu me baseio em dados observáveis numéricos. E esses números, eles vão me permitir inferir relações do comportamento. As pesquisas qualitativas, elas não são numéricas, elas são observações feitas a partir de textos ou observações diretas que vão ser analisadas pelo pesquisador. As investigações laboratoriais ou de campo
As laboratoriais são quando a gente investiga uma determinada variável ou um conjunto delas em situação onde elas não ocorrem. A gente isola essa variável para ver o funcionamento dela naquele ambiente específico. As de campo são quando a gente investiga essas mesmas variáveis no lugar onde elas ocorrem. Eu posso fazer, por exemplo, estudar a aprendizagem no laboratório, fazer com que um aluno meu aprenda um determinado conteúdo numa sala fechada, sem barulho, sem ninguém, e outra, aprender na sala de aula. São situações completamente diferentes, onde tem uma série de outras variáveis intervindo no campo que não estão intervindo no laboratório. Cada uma delas tem vantagens e desvantagens, né? Eu posso fazer estudos transversais ou longitudinais. Transversais são quando eu coleto todos os dados no mesmo momento. Então, durante aquele mês de coleta de dados, eu vou coletar os dados de todos os grupos que eu quero. Uma coleta longitudinal é quando eu acompanho a minha amostra ao longo de um período. Então, eu coleto hoje, por exemplo, os dados de 10 sujeitos e acompanho eles semanalmente. Ou hoje, daqui a um mês, daqui a 3 meses, por exemplo, né? Então, isso é um estudo longitudinal, onde a mesma população é acompanhada ao longo do tempo. As investigações, elas são centradas na busca de leis gerais ou na busca da peculiaridade. Geralmente, as investigações com amostras grandes procuram leis gerais de funcionamento daquele fenômeno. Investigações com pouca gente, geralmente com patologias, por exemplo, estudam a peculiaridade daquele fenômeno. Vamos lá. A investigação científica na psicologia, ela é empírico-analítica, ela pode ser então quantitativa, positivista, experimental, ou ela pode ser humanista interpretativa, mais qualitativa, mais naturalista. Foi um pouco a diferença que a gente fez entre o quantitativo e o qualitativo. Bom, a gente tem, ainda dentro dessa mesma perspectiva das diferenças de abordagem, investigações quantitativo-experimentais, onde a gente faz as intervenções, onde a gente busca modificar a variável, o fenômeno, e dar explicações para isso. A gente tem abordagens quantitativas, então, quantitativas baseadas, coletando dados numéricos, em que a gente relaciona as variáveis, o exemplo que eu dei de inteligência e habilidades sociais, e a gente tem pesquisas qualitativas. Eu posso entrevistar um sujeito, por exemplo, e perguntar situações em que ele julgou que teve comportamentos habilidosos ou competentes socialmente, descrever aquilo e compreender o fenômeno. Bom, e por último a investigação-ação, que é onde o pesquisador faz parte desse estudo. É o estudo de investigação social com o fim de melhorar a qualidade da ação dentro do mesmo fenômeno. Integra um processo de mudança, requer atitude contínua de planejamento, ação e observação e reflexão, requer o envolvimento de terceiros que não o pesquisador. Envolve outras pessoas observando o fenômeno e participando dele. Bom, para produzir o conhecimento, então a gente vai usar 2 métodos que a gente já falou um pouquinho também, que é o método dedutivo e o método indutivo. O método dedutivo, ele parte de premissas elaboradas anteriormente e deduz argumentos, conclui, infere argumentos a partir dessas premissas. Não é muito comum esse método na psicologia. O mais comum é o método indutivo, onde a gente observa o fenômeno, vê a probabilidade daquele fenômeno acontecer numa determinada ambiente, numa determinada população, e a partir dessa explicação que a gente dá, a gente vai querer generalizar para outras populações, para outros ambientes. Essa é a mais comum na psicologia. Bom, gente, a gente vai parar por aqui hoje. Muito obrigada.